Elias não voltou imediatamente para casa. Permaneceu do lado de fora, sob o vento frio, deixando açoitar seu rosto e dissipar a névoa do medo. Precisava de clareza, de algo que o ancorasse, pois cada momento passado dentro daquela propriedade parecia turvar seus pensamentos. Caminhou ao redor da clareira, seguindo a trilha tênue que circundava a propriedade, dividido entre a esperança de ver a figura novamente e a reza para que não a visse. Mas a floresta permaneceu imóvel. Os galhos balançavam ao vento. O mar murmurava à distância. Nada se movia, exceto a própria névoa, que se acumulava em finos fios que envolviam os troncos das árvores como dedos fantasmagóricos. Elias se obrigou a respirar normalmente. Ele precisava de um plano. Algo acontecerá naquela ilha. Algo acontecerá com Rovan Ali, anos atrás, antes mesmo de Elias chegar. E o que quer que fosse, não permanecerá oculto. Ele só voltou para casa quando o frio se tornou insuportável. Lá dentro, o ar tinha um gosto ruim, como se a casa tivesse exalado poeira na expectativa de seu retorno. Elias fechou a porta atrás de si e se encostou nela, com o coração ainda palpitando. Ele esperou. Silêncio. Ele atravessou a sala sem olhar para o retrato. Não suportava ver a expressão que imaginava ali à sua espera. Aquele rosto meio vivo, mudando de posição quando não observado. Subiu as escadas e caminhou até a ala direita, tentando refazer o caminho dos passos que ouvira antes. O corredor era longo e escuro, ladeado por portas fechadas. Poeira pairava imóvel no ar. Elias tentou cada porta, uma por uma. Escritório. Vazio. Quarto de hóspedes. Vazio. Closet. Vazio, exceto por um casaco com um leve cheiro de cedro e fumaça velha. Outro quarto. Intocado. Os lençóis ainda dobrados com as pontas impecáveis. Mas a última porta no final do corredor estava trancada. Elias encostou a orelha nele. Silêncio. Ele tentou girar a maçaneta novamente. Nada. Mesmo assim, sentiu algo do outro lado. Uma leve pressão, como a respiração. Ele deu um passo para trás e encarou a porta. A madeira apresentava leves arranhões ao redor da fechadura, como se alguém tivesse tentado arrombá-la há muito tempo. Tinha que haver uma chave. Ele vasculhou os quartos do andar de cima novamente, verificando gavetas, prateleiras, debaixo de tábuas soltas do assoalho, dentro de caixas repletas de fotografias antigas. Mas não encontrou nada. Finalmente, percebeu a verdade. A chave não estava lá em cima. Foi na sala de estar. Com o retrato. A casa queria que ele olhasse. Que visse. Que compreendesse. Elias cerrou os dentes, tentando se recompor. Desceu as escadas, cada passo ecoando alto demais. A sala parecia mais fria do que antes. Sombras se agarravam aos cantos do cômodo como teias de aranha úmidas. Ele aproximou-se da lareira. O retrato pairava sobre ela. Elias obrigou-se a levantar os olhos. A expressão de Rovan havia mudado. Não sutilmente. Não da maneira como a memória prega peças sob a luz mutável. Tinha mudado. O homem já não olhava por cima do ombro com cautela. Sua cabeça estava agora totalmente voltada para Elias, os olhos encontrando os dele com uma franqueza surpreendente. A boca pintada estava ligeiramente entreaberta, como se tivesse sido pega no meio de uma frase. Elias cambaleou para trás. Não, não. Ele piscou rapidamente, tentando dissipar a ilusão, mas não era uma ilusão. Não desta vez. Algo estava acontecendo dentro da tinta. Algo vivo. Ele deu mais um passo à frente, com a respiração trêmula. Examinou a borda inferior da moldura. Ali, escondida atrás da moldura de madeira, estava uma chave de latão. Ele estendeu a mão para pegá-lo. No instante em que seus dedos tocaram o metal, a expressão do retrato mudou novamente. Apenas um lampejo, um leve aperto ao redor dos olhos. Um aviso? Elias arrancou a chave. Ele não ficou para interpretar a expressão. Virou-se e subiu correndo as escadas, a chave cravando-se na palma da mão. Diante da porta trancada, ele hesitou o suficiente para se preparar, e então deslizou a chave na fechadura. Girou com um clique suave e relutante. A porta se abriu rangendo. Um cheiro pairava no ar, poeira, sim, mas também algo mais antigo. Como ar aprisionado, esperando há anos para escapar. O quarto estava escuro. Elias acendeu um fósforo e encontrou uma vela dentro de um castiçal desgastado sobre uma pequena mesa. A chama iluminou o quarto com um dourado trêmulo. Era um escritório. Ao contrário dos outros, este estava intocado pelo tempo. Sem teias de aranha.
sem poeira. Como se alguém tivesse morado ali até recentemente. E então Elias reparou na escrivaninha. Uma pilha de volumes de diário estava cuidadosamente alinhada ao lado de um caderno aberto, onde uma pena ainda repousava em uma pequena poça de tinta seca, como se o escritor tivesse parado no meio da frase. Ele se aproximou lentamente. Suas mãos estavam frias quando ergueu o diário aberto. A caligrafia era inconfundível. Rovan Ali. Elias leu. Ele chegou há 2 dias. Elias ficou paralisado. A entrada prosseguiu. Ele não sabe por que está aqui. Acredita que foi uma escolha sua. Mas a ilha nunca atrai a alma errada. Ela se lembra daqueles que deixaram as coisas por resolver. Ela se lembra daqueles que desviaram o olhar. Elias engoliu em seco. Um arrepio frio percorreu sua espinha. Havia registros anteriores, alguns datando de meses atrás. Uma foto de meados do verão. O retrato observa mesmo quando eu não consigo. Já não confio no que ele me mostra. Às vezes, acho que vejo movimento no canto do olho, mas quando me viro, a figura está imóvel. Os olhos me assustam. Revelam demais. Outra foto do início da primavera. Ouço passos à noite. Eles me seguem pelos corredores. A casa está faminta. Ela sabe meu nome. E então, uma entrada de quase 2 anos atrás. Elias virá. Elias sentiu o chão inclinar-se sob seus pés. Seu próprio nome. Escrito muito antes de Rovan desaparecer. Muito antes de Elias sequer cogitar isolar-se numa ilha. Muito antes de sentir o primeiro sinal de exaustão criativa. Ele virou a página com as mãos trêmulas. Ele está ligado a este lugar mais profundamente do que se permite lembrar. Elias fechou o diário bruscamente. Sua respiração estava curta e irregular. Ele se afastou da escrivaninha. A vela tremeluzia descontroladamente. Ele sentiu-se observado. Não pelo retrato lá em cima, mas pelo próprio quarto. Ele saiu do escritório, batendo a porta atrás de si. Trancou-a novamente, embora não fizesse ideia do porquê. Talvez simplesmente quisesse colocar algo, qualquer coisa, entre ele e aquelas palavras. Ele desceu as escadas, agarrando-se ao corrimão com muita força. Ao chegar à sala de estar, não olhou para o retrato. Atravessou o cômodo sem o ver, recusando-se a erguer os olhos. Ele precisava sair de casa. Para respirar. Para clarear a mente. Ele saiu. O céu escureceu cedo. Nuvens carregadas de chuva não derramada pairavam baixas. O ar tinha cheiro de tempestade, prestes a se aproximar. Ele caminhou em direção à margem, os pés rangendo sobre as samambaias secas. O vento chicoteava seu casaco. Ele chegou aos penhascos e olhou para a água. O barco não estava lá. Elias piscou. O cais de madeira estava vazio. Nenhum barco, nenhuma corda, nenhum sinal de âncora. O barqueiro tinha ido embora. Ele estava sozinho. Completamente, totalmente sozinho. Sua respiração tremia. O pânico o invadiu, frio e cortante. Recuou do penhasco e adentrou a floresta apressadamente, cada passo mais rápido que o anterior. Galhos arranhavam suas mangas. O céu gemia com a promessa de trovões. Ele não sabia para onde estava correndo, apenas que precisava fugir da casa, do retrato, das anotações do diário que sussurravam verdades impossíveis. Ele tropeçou numa clareira que nunca tinha visto antes. No centro, erguia-se um pequeno monumento de pedra, rachado e coberto de musgo. Palavras estavam fracamente gravadas na superfície. Ele se ajoelhou e limpou a sujeira. Um único nome surgiu. Rovan Ali. Elias ficou paralisado. Uma sepultura. Uma sepultura de verdade. Mas o corpo de Rovan nunca foi encontrado. Pelo menos, era o que todos acreditavam. A sepultura era antiga. Musgo cobria as letras esculpidas. Era se enroscava na base. Estava ali há anos. Talvez décadas. Rovan estivera morto todo esse tempo. Mas Elias o vira. No retrato. Na névoa junto à casa. Nos desenhos. Nas pegadas. Elias recuou lentamente. Atrás dele, uma voz falou. Suave. Íntimo. Familiar demais. Você não deveria ter voltado. Elias girou. A névoa flutuava entre as árvores. Uma figura emergiu gradualmente, como se fosse moldada pela névoa em vez de atravessá-la. Alta. O casaco esvoaçava ao vento. Rovan. Ele estava exatamente como no retrato,
o rosto virado, cauteloso, parcialmente sombreado. Elias estremeceu. Você está morto. A figura inclinou ligeiramente a cabeça. Tentei sair deste lugar. Falhei. A ilha não revela o que promete. Elias balançou a cabeça violentamente. Isto não é real. Rovan aproximou-se. Você me abandonou. Ele sussurrou. Elias sentiu o coração apertar. Não. Rovan, não. Você foi embora sem dizer uma palavra. Você desapareceu. Eu te procurei. Você desviou o olhar. Uma pausa. Você sempre desvia o olhar. Elias cambaleou para trás, com a respiração falhando. O que você quer de mim? A figura fez uma pausa. Então sua expressão suavizou-se. Quero que você se lembre. O vento silenciou. A floresta prendeu a respiração. Elias piscou, e Rovan desapareceu. Apenas névoa. Apenas árvores. Apenas o vazio. Elias ficou paralisado, sem saber se tinha visto um fantasma, uma lembrança ou algo nascido de uma culpa tão profunda que tomou forma diante dele. Ele voltou-se em direção à casa. Ele não queria. Mas algo o atraía. Um fio que ele não podia mais ignorar. Lá dentro, toda a sala parecia diferente. O retrato. O retrato já não estava acima da lareira. A moldura estava torta, vazia. Elias sentiu um nó na garganta. Um som ecoou atrás dele, suave, quase delicado. Um passo. Ele se virou lentamente. Ali, no pé da escada, estava uma figura. Não Rovan. Ele mesmo. Elias encarou o próprio rosto, idêntico em todos os detalhes, exceto pelos olhos. Os olhos do retrato. O outro Elias falou suavemente, com voz calma, inevitável. Você finalmente chegou. Elias deu um passo para trás, com o coração batendo forte nos ouvidos. O que você é? O sósia inclinou a cabeça. O que você deixou para trás? O que isso significa? Mais um passo em frente. Você o abandonou. Você me abandonou. E a ilha jamais esquece suas histórias inacabadas. Elias bateu com a cabeça na parede atrás dele. Eu não abandonei Rovan. Você desviou o olhar. A voz da sósia ecoou a de Rovan. Você sempre desvia o olhar. Um relâmpago cortou o céu lá fora. A sala ficou intensamente iluminada, duas silhuetas idênticas se encarando. Então, novamente, escuridão. O outro Elias sussurrou. É hora de terminar o que você começou. Elias sentiu o mundo girar. Seus joelhos fraquejaram. Sua visão turvou. A casa zumbia com um som baixo e ressonante, como o gemido de algo despertando após um longo sono. Ele pressionou as palmas das mãos contra a parede, tentando se firmar. Quando ele olhou para cima, ele estava sozinho no quarto. O sósia havia sumido. O retrato havia sumido. A casa estava em perfeito silêncio. Elias permaneceu em silêncio, com o peito arfando, incerto do que tinha visto. Levantou uma mão trêmula e tocou o próprio rosto, meio que esperando sentir algo errado, alterado. Nada. Apenas pele. Apenas respiração. Mas quando ele se virou para a janela, viu seu reflexo no vidro escuro. E por uma fração de segundo, rápida demais para ser verdade, vívida demais para ser esquecida, o reflexo virou a cabeça uma fração de segundo depois dele. Elias recuou lentamente, respirando com dificuldade. Talvez ele tenha imaginado isso. Talvez não. Talvez a ilha lhe tivesse tirado algo. Ou talvez tivesse devolvido algo que ele havia enterrado há muito tempo. Ele sussurrou para o quarto vazio. Rovan. Me desculpe. Sua voz falhou. A casa rangeu em resposta, um som suave, quase de aprovação. Lá fora, a tempestade finalmente cessou. A chuva batia com força no telhado. Trovões ecoavam pelo céu. O mar se chocava contra as rochas com fúria descontrolada. E Elias, parado na vasta e silenciosa tranquilidade da propriedade, sentiu algo mudar profundamente dentro de si. Não é uma lembrança. Não é um pensamento. É algo mais antigo. Um reconhecimento. Um fio que o ligava a este lugar de maneiras que ele ainda não compreendia. A tempestade rugiu. A casa ouviu. E em algum lugar, invisível, um retrato sorria na escuridão.